O verdadeiro Trotsky. Primeira parte. O pai do terror vermelho. Leon Trotsky sempre foi idolatrado pela esquerda e tratado com indulgência por parte dos críticos do comunismo. Todas as falhas da prática do comunismo são jogadas em cima de Stalin. Segundo os marxistas modernos, o comunismo não deu certo na Rússia porque Trotsky não teve chance de governar, e em seu lugar entrou Stalin. Mas essa não é a verdade, pois Trotsky era tão cruel e sanguinário como Stalin. Para Trotsky, a revolução era mais importante do que tudo, e para consegui-la qualquer meio radical era justificável. Como ateu, ele nunca se envergonhou da violência impiedosa. Ele não cedeu ao derramamento de sangue. Ele não tinha medo de qualquer destruição. Em muitos aspectos, ele mesmo foi a personificação da violência e ativismo de classe. É preciso dizer que, para os marxistas revolucionários, a vida humana como substância exclusivamente materialista não tinha grande valor. Para Trotsky, as massas humanas eram apresentadas apenas como macacos malvados sem caudas, chamados pessoas. Desta forma, ele impôs o terror à esmagadora maioria da população russa, para forçá-los a cumprir a vontade revolucionária da minoria do partido. Submersa nos desastres que se seguiram à Revolução, fome, roubos e requisições, a vida humana finalmente se depreciou. E aqui a lógica revolucionária franca de Trotsky é especialmente imoral. Se a vida humana é geralmente sagrada e inviolável, então é necessário abandonar não só o uso do terror, não só a guerra, mas também a revolução. Quem reconhecer o significado histórico revolucionário do próprio fato da existência do soviético sistema, também deve sancionar o terror vermelho. Trotsky não foi apenas o criador do termo terror vermelho, mas o seu principal idealizador. Terror vermelho era um sistema de repressão do regime soviético contra quaisquer grupos sociais potencialmente hostis. Eles praticaram execuções, faziam reféns, enviavam seus inimigos para trabalhos forçados. O governo soviético chamou o terror vermelho de medida forçada de autodefesa. Oficialmente, o terror vermelho foi declarado pela resolução do Conselho de Comissários do Povo de 5 de setembro de 1918. Segundo Trotsky, essa era uma arma usada contra uma classe condenada a perecer, que não quer perecer. Em 17 de dezembro de 1917, em seu discurso aos cadetes, Trotsky anunciou o início da etapa de terror em massa contra os inimigos da revolução de forma dura. Você deve saber que dentro de um mês o terror assumirá formas muito fortes, seguindo o exemplo dos grandes revolucionários franceses. Nossos inimigos serão esperados por uma guilhotina e não apenas por uma prisão. Em 14 de março de 1918, Trotsky tornou-se chefe do Exército Vermelho
que ele mesmo criou, como comissário do povo para os assuntos militares. Porém, muitos dos comandantes e soldados do Exército Vermelho não queriam expoliar e matar o seu próprio povo. Para forçar os soldados do Exército Vermelho a lutar, Trotsky emitiu a Ordem número 18, na qual ordenava a execução impiedosa daqueles que não queriam lutar por um futuro melhor. Eu te aviso, se alguma unidade se retirar sem permissão, o comissário será baleado primeiro, o comandante em segundo. Covardes buscadores de si mesmos e traidores não escaparão da bala. Para obrigar os comandantes a lutarem, Trotsky conseguiu fazer suas famílias reféns. Se um especialista militar traísse os trabalhadores, sua família seria submetida à repressão. Mas atirar, às vezes, pode não ser uma punição formidável o suficiente. Então a tortura foi usada. Segundo o revolucionário bolchevique e político soviético Grigori Zinoviev, o próprio Trotsky interrogou os inimigos. Em 13 de junho de 1918, por iniciativa de Trotsky, foi aprovado um decreto sobre a restauração da pena de morte na Rússia. A partir daquele momento, a execução poderia ser usada nos veredictos dos tribunais revolucionários. Em 8 de agosto de 1918, Trotsky ordenou a criação de campos de concentração em massa. Em um discurso dirigido ao comissário militar de Vologda, Trotsky escreveu: eliminar impiedosamente os contra-revolucionários, aprisionar os suspeitos em campos de concentração. Esta é uma ação necessária para o sucesso. Os traidores serão fuzilados independentemente dos méritos anteriores. Relatório sobre as medidas tomadas. Em 1920, o trabalho de Trotsky, Terrorismo e Comunismo, foi publicado, no qual Trotsky fundamentou a necessidade de repressão. A questão da forma de repressão é clara, não é de princípio. É uma questão de conveniência. Nunca houve um período revolucionário em que um partido sedicioso, que não tolera a estabilidade do governo vigente, não sofresse uma luta feroz contra ele. Os inimigos não se deixarão intimidar pela ameaça de prisão, pois não acreditam na sua duração. É este fato simples, mas decisivo. Isso explica o uso generalizado de execuções da Guerra Civil. Outro invento macabro de Trotsky foi a criação dos exércitos de trabalho. Está intimamente relacionado com a ideia de campos de concentração. Trotsky disse: seria uma tagarelice liberal trivial argumentar que o trabalho forçado é ineficaz. Todo trabalhador deve saber, ele é um lutador no exército de trabalho, onde a deserção é punida. Trotsky é o iniciador, junto com Sverdlov e Dzerzhinsky, da adoção do decreto sobre o terror vermelho e seu apoiador ativo. Ele ordenou o fechamento de igrejas, morte de sacerdotes e iniciou o ativismo ateu. As assinaturas de telegramas sobre execuções, prisões e torturas eram, na maioria das vezes, assinadas por Trotsky e Sverdlov. As assinaturas de Lenin e Dzerzhinsky são muito mais raras. O tema dessa série de vídeos foi uma sugestão do nosso inscrito Antônio Flávio Alves da Silva. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários.
Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.